Bom dia, graça e paz, igreja. Amém, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento que temos de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para Te glorificar, para ouvir de Ti aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Porque eu sei o quanto o Senhor quer nos transformar, eu sei o quanto o Senhor quer nos mudar, o quanto o Senhor quer nos fazer mais parecidos com o Teu Filho amado Jesus, Pai. Por isso, eis-nos aqui. Queremos estar agora abertos de coração, de mente, de ouvidos, de entendimento, para receber a Tua palavra, que seja o Teu Santo Espírito a agir nesta manhã aqui na nossa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu não sei vocês, mas eu ando assustado com o caminho que o mundo está tomando, honestamente. Honestamente, eu ando muito assustado. E pior ainda no sentido de ver que a sociedade, de uma maneira geral, está aceitando. Eu diria que por talvez um suposto amor, né, de dizer que amamos a diversidade, dizer que amamos o diferente, mas vejam vocês a coisa como está caminhando e eu não sei dizer aonde isso vai chegar. Porque transgênero já é algo conhecido, aceito naturalmente, só que a gente já está começando a ver alguns problemas com relação a isso, porque transgênero é um homem que nasceu homem, com corpo de homem, com físico de homem, e em algum momento da vida diz que ele é uma mulher. E aí ele passa a participar de coisas que são de mulheres. Por exemplo, algumas competições esportivas, e o que acontece? Ele ganha, porque ele tem uma estrutura física muito superior. Então isso a gente vê no ciclismo, vê na corrida, vê no boxe. Ok, e nós falamos sim para tudo isso. Aí depois veio agora transracial, que é o branco que em algum momento sempre foi branco, foi loiro, mas ele se diz que é negro. Ele muda inclusive a raça dele. Não, eu sou um branco preso num corpo de negro, eu sou negro. E a gente fala sim também para isso. Até aí tá bom. Agora, em inglês surgiu um novo chamado transable. Que eu tenho até dificuldade de transapto, transcapaz. Porque able é capaz, disable é incapaz. E o transable, acreditem se quiser, e eu estou falando de algo real, é só você pesquisar que você vai achar. Transable é alguém que nasceu perfeito e em um determinado momento diz que não, o certo é ele não ter um braço, ele amputa um braço. Ou ele tira a visão de um olho, o que eu estou falando é verdade. Ou ele passa a viver numa cadeira de rodas sem ser paraplégico, porque ele diz que não, eu nunca nasci perfeito, eu nasci cego, não era para ter nascido assim. E a sociedade aceita. E por fim, no Reino Unido, uma pessoa pôs um anúncio procurando uma babá. Só que ele tinha 50 e poucos anos, mas ele se via num corpo de bebê. E, afinal, ele se sente um bebê. Desculpa, para mim isso é a maior desconstrução. Qual que é agora? Ah, sim, a criança se sente um cachorro, não mais um humano. Então ele vai para um pet shop, não para a escola. E os pais, não, põe no pet shop mesmo, porque na escola não é. A gente não sabe se ri, se chora, o que faz com isso, mas para mim é a total desconstrução de algo que Deus fez perfeito. Porque para pensar, se o adulto pode dizer que ele não é um adulto e sim é uma criança de 8 anos, daqui a pouco a criança de 8 vai poder dizer que é um jovem de 18 e querer beber, querer fazer. E aí você diz o quê? Não é bem assim. Ué, como não é bem assim? Aonde está o limite disso? Desculpa, mas tem me deixado preocupado isso. Quer dizer, achar que tudo isso é normal e que nós devemos aceitar para mim uma tristeza. É uma tristeza essa desconstrução. Então eu acho que nós temos que estar preparados para algo que não é tão simples. Afinal de contas,
Libera para mim aí, por favor. O que é mais fácil, afinal? É dizer o sim ou não? Vamos ser sinceros. É mais fácil dizer sim. Não machuca, não confronta. É mais fácil ouvir o sim. Eu gosto de ouvir sim de Deus. Eu não gosto de ouvir o não de Deus. Então, a gente prefere ouvir o sim. A gente também prefere dizer sim. O não muitas vezes é desgastante. O não é provocador, ele é inquietante. Você fala não para um filho, você não sabe o que vai acontecer, então muitas vezes aquilo vai gerar um cansaço muito grande, você acaba falando um sim, que sabe que deveria ter dito não. Então, hoje é um dia que eu e você juntos, nós vamos ter que aprender a dizer não. Nós temos que nos levantarmos para dizer, desculpa, eu não concordo com isso. Eu te respeito, isso não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver, mas é uma dificuldade que todos nós temos, a incapacidade de dizer não. E muitas vezes nós nos colocamos em situações embaraçosas depois, complicadas depois, porque deveria ter dito não e eu disse sim. Então seja fiel ao quê? Aos princípios de Deus na tua vida. Nós temos que estar fiel aqui, baseado aqui. O que a palavra diz com respeito a isso? Eu devo dizer sim, eu devo dizer não. Se é não que nós vamos ter que falar. É que muitas vezes a gente se preocupa porque nós fomos criados numa socialização que para você fazer parte de algo, de uma tribo, de uma comunidade, você precisa se sentir aceito e amado, quase sempre significa você aceitar as regras daquele jogo. Porque senão não. Então essa é a maneira, nesse cenário, declinar de qualquer coisa te coloca numa posição de talvez deixar de ser aceito, ser amado. Então, para muita gente, aceitar tudo é uma condição de se manter bons relacionamentos, mas não podemos ser assim. O que nós temos que de fato pedir, e aí eu concordo com isso, é muita graça do Senhor e amor do Senhor para nos colocarmos, nos posicionarmos sem ofensa, sem ofender. É possível? É possível. É possível. Precisamos de quê? Do Espírito Santo de Deus, precisamos de embasamento. Aceitar, compreender ou não vem amparado de uma justificativa coerente, por exemplo, honesta, porém delicada, e não porque tem que ser assim, porque você está errado. Não é certo ou errado, é no que eu creio. Eu não estou dizendo se o que você quer, virar uma criança, virar um adulto, virar um cachorrinho, está certo ou está errado. O que eu creio é o que Deus disse, a maneira como Deus criou. Charles Swindoll, que foi um grande homem de Deus, ele tem uma frase que diz: um dos sinais indicativos de maturidade é a capacidade de discordar sem se tornar o quê? Desagradável. Esse é o desafio nosso. Porque senão a gente vira o chato do pedaço, né? Outro dia eu estava conversando, porque eu vivi isso também. Não é algo que eu não vivi. Eu vivi isso no início da minha conversão e talvez até hoje em alguns círculos podem pensar assim também. Mas a pessoa muito querida veio, caramba, bicho, como é difícil. Hoje em dia eu não vejo mais graça em tanta coisa que eu via no passado e o pessoal me acha chato agora. Já ouviram isso? Me acha chato, me acha enfadonho, me acha... eu era muito mais engraçado antes. Então, esse equilíbrio, eu não estou dizendo que a pessoa tem que voltar a ser o que era, muito pelo contrário. Mas ter esse equilíbrio de dizer não de uma maneira que não se torne desagradável, que não se torne chato, que não se torne religioso, isso é algo que a gente tem que pôr diante de Deus todos os dias e clamar pelo Espírito Santo de Deus. Porque o não, ele faz parte. Deus falou não várias vezes. E falou não para homens de Deus no calibre alto, né? Quem na Bíblia é chamado homem segundo o coração de Deus? Quem que é? Davi. Então, difícil imaginar que para ele Deus iria dar um sonoro não. E Deus deu. Segundo Samuel 7, 12 a 13. Isso aqui hoje, será que é pilha? O que é? Aqui, olha lá, 2 Samuel 7, 12 a 13, Davi estava louco para construir o templo de Deus, né?
Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, Deus falando para ele, ó, quando você morrer, cara, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino e este edificará uma casa a meu nome. Mas não você, Davi, não você. Seu filho vai fazer isso, que foi o rei Salomão. Então Deus não tem dificuldade nenhuma de dizer não para você, para mim, para tantas outras situações. Em Deuteronômio 34, 3 ou 4, aí, a palavra de Deus diz para quem? Para Moisés, o maior libertador, um cara que realmente Deus falava com ele, Deus deu os 10 mandamentos para ele. E Deus aparece para ele dizendo, essa é a terra que te prometi, ele mostrando Canaã para Moisés, sob juramento a Abraão, Isaac e Jacó, permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas não vai entrar, porque a gente sabe o porquê, bateu na rocha em vez de falar com a rocha. Então, pegando um pouco desses exemplos, aí quando a gente vai para o Novo Testamento, tem uma passagem que eu gosto muito, que está em Lucas 9, 51 a 56, que Jesus estava a caminho de Jerusalém, mas tinha que passar por Samaria. E o povo de lá não gostava muito da turma e simplesmente falou, você quer testar isso, por favor? E simplesmente falou, não, aqui vocês não passam. É engraçado que eu sempre me vem na mente essa reação. Eu linko com Pedro, mas dessa vez foi Tiago e João. E Tiago e João falam o quê? Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Olha que os caras que andando com Jesus falam, já que não estão deixando a gente passar, vamos orar aqui que vai descer fogo do céu e queimar essa turma toda. Afinal é o Senhor Jesus que quer passar aqui. E aí o Jesus voltando, não sei o quê, os repreendeu. Vocês não sabem de que espécie de espíritos são, pois o Filho do Homem, não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, e foram para outro povoado. Isso também me chama a atenção. O Filho de Deus, cara, falando assim, não deu por aqui? Não tem problema, vamos por aqui. Você acha que você faria isso? Eu acho que não, eu tocava o cacete mesmo. Ué, que é isso, meu? E de uma maneira tranquila a gente vê Jesus desviando. Vai ver que andou até mais. Meu, como a gente precisa aprender isso, né? Porque a nossa reação é, não, se eu tenho poder, se eu tenho grana, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, eu passo o trator mesmo. Vou passar o trator, meu. Qual o problema aí? Desculpa, não vou roubar ninguém, vocês aí de Samaria, não vou machucar, mas vou passar. E Jesus simplesmente falou, não, tá ok, dá a volta. Uau, é demais, não é, Maria Antônia? É demais. Bom, esse é um pano de fundo para a gente chegar de fato aonde eu queria, que é quando eu e você temos que dizer não. E diante do mundo que estamos vivendo, diante de transgender, transracial, transable, tudo que vocês possam imaginar, não sei nem como fica o nome para esse trans que nasce, um bebê que quer dizer que é um cachorrinho, não sei, transpet, não sei o que seria isso. Mas a gente vê que não tem limites aí, né? Não tem limites aí. Então, nós somos, inclusive, tentados a, muitas vezes, ceder os nossos propósitos, os nossos princípios, para ficar bem na fita, para ficar de uma maneira politicamente correta, não ter tensões, então deixa por aí mesmo, mas não, a gente precisa aprender que diante de tentações, seja elas quais forem, e a gente vai falar um pouquinho disso, a gente vai precisar dizer não. Sozinho a gente consegue? Não conseguimos. Para dizer não, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o não, normalmente a gente linka com tentações, desejos físicos, por exemplo. E que de fato é uma tentação, não tenha dúvida sobre isso. Mas não se restringe apenas isso. Não se restringe apenas a desejos físicos, mas eu diria até que principalmente emocionais. Ou seja,
como eu e você reagimos de acordo a uma ofensa, a um posicionamento contrário ao que você pensa, a uma negação que você recebe. Eu diria que é muito mais neste campo do que o campo físico, o desejo sexual. Não que ele não exista, ele existe e a gente tem que estar atento a ele. Mas no dia a dia, você não é tentado fisicamente o dia inteiro, mas você e eu somos tentados o dia inteiro a questões emocionais. Alguma reação de uma pessoa, uma fala, um gesto, e aí aquilo te pega e você é tentado a ter uma resposta, uma reação que não deve ser a que agrada ao Senhor. Porque da maneira como você vai agir, vai indicar o grau de relacionamento que você tem com Deus. Com Deus. Então, nosso foco é como é que eu fico sempre na presença de Deus. Como é que eu não apago a chama do Espírito Santo de Deus na minha vida. É quando eu sou capaz de dizer não em determinados momentos e tudo mais. Por quê? Lembre sempre disso. A pessoa que vem para você e diz, não, o importante é você ser feliz ou siga seu coração, esse é o conselho que a serpente deu a Eva. E o destino a gente sabe qual é. Então não é mais assim, não é assim. O mundo está assim, que o importante é ser feliz, o importante é você seguir seu coração. Ontem pegamos um Uber, e o motorista era engraçado, tem alguns que são divertidos mesmo. Outros são calados, mas tem uns que falam. Esse falava que tinha 2 filhas, já tinha uma netinha, e aí ele fala, porque hoje em dia ninguém mais casa, né? Minhas filhas não casaram. E também já separaram. Porque tipo assim, já que não casa, fica fácil separar, né? Não casou, então não deu certo, pum, separa. Porque não tem mais hoje em dia conserto. Você não tenta consertar algo. Tá bom, não tá bom, tchau, para cada um pro seu lado. É como se fosse um liquidificador que não se conserta. Pifou, joga fora. E é isso, então é o quê? É o conselho do siga teu coração, seja feliz. Você não está feliz com esse cara? Pô, mas é pai da sua filha, será que não dá para mudar e tal? Deixa para lá e tal, separa. Não dá, então, agora, uma coisa é verdade, e a gente precisa estar muito atento a isso, porque nós temos uma tendência muito grande de terceirizar a culpa. Não fui eu, foi ela, foi o Beltrano, foi o Ciclano. Então, a primeira coisa que eu estou aqui para dizer para você e para mim é que quando tentado, a gente não pode culpar a Deus. Foi Deus que me tentou fazer isso, foi Deus. Não. Tiago diz isso de uma maneira muito clara, quando ele diz, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. É a nossa carne. Eu não sei se você sabe, mas o teu espírito se converte, a carne não se converte. Mas não se converte mesmo até o fim da vida, é uma luta diária contra ela. Martinho Lutero diz que tem uma frase que parece cômica, mas no fundo é séria, quando ele diz, quando eu me batizei, eu achei que o primeiro Adão ficaria debaixo das águas, mas depois eu descobri que o sem vergonha sabia nadar. E ele sabe nadar. A carne. Então, teu espírito e o meu espírito converte, mas a carne não. Então, a luta contra ela é constante, é diária, e é por causa dela que nós pecamos. Então, não é, Satanás me fez, não. É a tua e a minha carne que nós cedemos. Como Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. A gente tem que estar, e não podemos jamais dizer, Deus prova. Diferente, nós somos provados por Deus, porque Ele tem um propósito de fazermos crescer, de fazermos amadurecermos, de crescermos espiritualmente, para que possamos ser cada vez mais parecidos com o seu Filho. Por isso que diz que todas as coisas cooperam para o mal? Não, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então tem um propósito quando Deus permite você passar por provas.
seja em qualquer nível. Nós pegamos aí essas provas de enfermidade, Deus tem um propósito nisso. Eu posso não entender porque que 2 homens de Deus estão passando por lutas aí nessa área da saúde, mas Deus está no controle e o resultado é para a glória de Deus, e nós vamos ver isso, vamos nos jubilar com isso. Agora, tentação não vem de Deus, tentação é a nossa carne, então não culpe a Deus. Nós temos que, quando tentados, fazer isso aqui, nos culpar, dizer: Deus, eu sou culpado disso mesmo, eu sou culpado disso. Eu sou culpado de estar ouvindo os meus desejos emocionais, os meus desejos físicos, olhando o que não deveria, ouvindo o que não deveria. E 1 João 2 fala isso: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz o quê? A vontade de Deus permanece para sempre. É por isso que nós não podemos parar de ler a palavra de Deus. Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Só lendo. Não é? Ele pode aparecer e dizer, pode, mas é mais fácil a gente abrir a palavra de Deus, porque aqui tem tudo o que eu preciso para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. É por isso que a gente continua lendo e vamos continuar lendo. É necessário entender o que é a concupiscência da carne, o que é a concupiscência dos olhos, e saber que, mas João, mas eu estou no mundo, como é que faz? Leia, você vai saber. Leia o que você vai saber. Porque há agora uma tendência a achar que no período da graça, que é a que nós vivemos, e de fato estamos vivendo no período da graça e não mais da lei, mas dizer que no período da graça tudo pode, isso é um ledo engano. Eu diria que é muito mais restritivo agora do que na lei. Porque na lei, o fato só se consumia com uma atitude feita. Ou seja, matei, ok, vai penar. Trair, pedrada nele. Mentir, não sei o quê. Agora na graça é pensamento, é intenção. Então como é que dizer que agora é mais fácil, agora é mais difícil? Desculpa, agora é muito mais difícil. Como é que se sai? Como é que vive nesse meio da graça? É pela graça. E é pelo Espírito Santo nos dando graça e nos capacitando para realmente não combater a nossa carne. Mas achar que agora vale tudo, não vale não. Desculpa, não vale, muito pelo contrário. Nós temos, é que antigamente a penalidade era pum, caía fogo do céu, matava e acabou. Deus cobrava, hein? Nossa, vamos andar pianinho? Vamos andar pianinho. Então os que não morreram andavam pianinho e se safavam. Agora a gente não vê fogo caindo do céu, não vê esse tipo de coisa. Então dá a impressão que Deus não se ira mais. Não, acho que agora nosso Deus é joinha, bacana. Bom, se a gente for ver lá em Romanos 1, você vai ver como é que é a manifestação da ira de Deus. A manifestação da ira de Deus agora, na minha opinião, é muito pior, porque ele fala assim, João, você quer ir para o buraco? Vai, João. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Um pai ou uma mãe, quando cansa e fala, filho, quer saber? Cansei de você. Faz o que você quiser. É o pior. É o pior. É melhor o pai ainda que põe de castigo, senta, conversa, corrige, repreende, porque ama. Quando a gente abre mão, significa que eu já não amo mais. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Então, a manifestação da ira de Deus, para mim, hoje é muito pior. Então, quando tentado, não põe a culpa em Deus. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com isso. Quando tentado, se culpe. Fala, desculpa, Senhor, desculpa. Minha carne está gritando hoje, está gritando por vingança, está gritando por egoísmo, está gritando por mentira, está gritando por um monte de coisa que eu sei que não vem de Ti. Então eu clamo a Ti pelo Teu perdão, eu clamo que o Senhor me transforme, eu clamo que o Senhor me sustente, que o Senhor me fortaleça, porque eu não quero ceder à carne, não quero ceder à carne. E como é que a gente faz com isso? Olhando para cima. Então não olha para outro lugar que não seja para cima, porque como o Tiago fala, é de lá que vem a boa dádiva. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Do alto.
descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Momentos difíceis na sua vida, e eu tenho uma coleção deles, só tem um caminho, é olhar para o alto. É olhar para o Senhor Jesus e falar: Deus, preciso de Ti, Senhor. Preciso de Ti. Desesperadamente, pela saúde da minha mulher, pela saúde dos meus filhos, seja o problema que for, trabalho, provisão, liberação do que está travado, saúde, né? É tão necessário a gente poder olhar para aquele que nos criou e saber que nos ama e tem poder para mudar as circunstâncias. Ele tem poder para mudar as circunstâncias. Nós estamos vivendo tempos realmente difíceis. Vejo pessoas aí que estão com burnout, ou seja, acúmulo de depressão, de tristeza, de uma série de coisas que o corpo em si não aguenta, não tolera. Nós temos limites, saibam disso, nós temos limites. Você e eu não somos super-heróis. Uma das coisas mais lindas que eu vejo em Jesus é o lado humano dele. Ele sendo Deus Todo-Poderoso, ele chora, ele chorou, ele não tinha o menor problema de reconhecer diante dos amigos a fraqueza. Olha, se puderem, fica comigo hoje. Como assim? Deus pedindo companhia. Quem precisa de companhia sou eu, mas ele está mostrando para você e para mim que nós não somos essa fortaleza que às vezes a gente tenta passar, de que eu posso tudo, eu suporto tudo. Não somos. Nós temos momentos realmente de debilidade, de fraqueza emocional, física, cansaço, tudo que você possa imaginar. E Jesus mostra isso no lado humano dele. Em nenhum momento ele teve problema de esconder, de dizer que ele era o cara, não. Ele não tinha problema com isso. Ele na cruz pede água. Você acha que ele não sabia que ninguém ia dar água para ele? Você acha que alguém ia falar assim, com gás ou sem? Não. Sabia muito bem que não iam dar, como deram vinagre para ele. Mas ali ele está mostrando que há momentos nas nossas vidas que nós temos que pedir água. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum com isso. Então, diante das tentações, tem uma frase do Steven Lawson, que é um pastor, esse ainda está vivo, que normalmente a gente diz frase de gente que já morreu, né? Esse está vivo ainda, que ele diz assim: se olho para mim, me deprimo. E de fato, muitas vezes a gente se deprime quando olhamos para nós mesmos. Quando olho para os outros, me iludo, porque uau, olha que carrão, nossa, olha que coisa mais, olha os filhos que educado, casa limpa, mulher bacana. Então me iludo. Quando olho para as minhas circunstâncias, me desencorajo. Mas quando olho para Cristo, estou completo. É isso. Olhar para mim, aí olhar para os outros, nossa, que coisa, hein? Não sofre nada, o cara tem tudo, conta bacana. A gente se ilude. Olhando para a circunstância, desencoraja. Mas quando nós olhamos para Cristo, estamos absolutamente completos. Não falta nada. Dentro desse cenário de tentações, tem vários, mas eu peguei 2 personagens da Bíblia também que nos podem ajudar a ilustrar bem a necessidade que nós temos de dizer, muitas vezes, um sonoro não. E o primeiro deles é o profeta Daniel. Inclusive, não vai demorar, a gente vai voltar para o nosso jejum de Daniel. Vão se preparando aí, vão metendo uma picanha para dentro, um chocolatinho, um pãozinho, um café, porque essa molezinha vai acabar. Vai acabar. Eu creio que vou ver a data bacaninha aí, mas já a gente vai voltar a fazer o jejum de Daniel. Deixa eu ver os corajosos. Uns 4, 5, tá bom. Vamos orar para que aumente, viu? A turma está meio fraca aí. Mas o profeta Daniel era um israelita que foi feito preso no cativeiro da Babilônia, Nabucodonosor. E ele já era de uma origem real, não era um rapaz simples, era um rapaz educado, inteligente, tudo. E quando o rei percebe isso, ele fala assim, não, esse cara aí, apesar de escravo, apesar de preso, mas vamos dar um tratamento especial para ele. Ele vai comer a comida do rei
e beber os vinhos do rei. Nossa, não tem catena, não tem nada, né, Fabiano? Que é isso? Onde que tá? Deixa eu aceitar que eu quero. Foi isso que Daniel falou? Não. Aí você pode pensar, mas João, ele só estava falando não para comida e para vinho. Não. Ele estava falando não porque ele queria continuar na herança, na personalidade e nos princípios que ele tinha e crendo no mesmo Deus. Não é simplesmente dizer não para o vinho, para o filezinho, não. Ele está falando, eu estou aqui, mas eu continuo o mesmo. Eu não vou desonrar meu Deus, eu não vou desonrar o meu povo. E pode me dar aí o que for. Vocês vão ver que passado 10 dias eu não vou estar, porque a preocupação é que ele ficasse magrinho, ficasse feio, enrugado, barbudo. Não. Eu creio que o meu Deus é capaz de suprir tudo que eu preciso e eu não abro mão disso. Então nós temos que estar preparados para esse não do mundo, para esse não de facilidades, para esse não de um conforto talvez não totalmente honesto. Nós precisamos estar preparados para isso. Do contrário, nós seremos vítimas da nossa própria decisão. Então não se encha de coragem quando estiver passando por uma provação, uma tentação desse tamanho, de um oferecimento que aos olhos do mundo parece até lícitos. Bom, qual o problema? Não, ele estava preso lá, o cara foi com a cara dele, quer dar o melhor para ele, deixa o bichinho comer lá. E ele disse não mesmo, e não abro mão disso. E isso é lindo ver esse posicionamento, principalmente hoje em dia, em que nós estamos... Vocês já ouviram falar que nós estamos agora na geração nem? Já? Sabe o que é geração nem? 1 a cada 5 jovens. Se tiver algum craque de matemática aqui, eu acho que isso dá 20%. Acho que dá, né? Ou seja, 20% dos jovens da nossa nação nem estuda, nem trabalha. Nem. Onde vamos parar? Fala para mim. Nem estuda e nem trabalha. Então vive às custas de pai e mãe. Então, diante de uma geração dessa, a gente vê um profeta Daniel que se posiciona. É o que nós estamos precisando. Nós estamos precisando. Então, que nós como pais, nós como avós, possamos ajudar no sentido de dar amor, de dar atenção, de dar carinho, mas de estimular para ter uma vida coerente. Ou seja, precisa estudar, precisa trabalhar. Mas esse negócio, eu não sabia disso quando eu falei geração nem estuda nem trabalha. Nós precisamos de mais Daniéis para se posicionar e dizer não quando necessário. Um outro caso também, e aqui a gente vai ver a importância de que estarmos preparados e prontos para dizer não a diversos tipos de tentações que nós temos na vida, é o caso de José. Então a maioria sabe da história de José. Foi traído pelos seus irmãos. Praticamente os irmãos queriam matá-lo. Se não fosse Rubem, o irmão mais velho, ele teria sido morto pelos seus irmãos, mas no fim venderam como escravo. E aí nós sabemos da história. Ele segue, vai para casa de Potifar e tudo mais, fica preso. Foram uns 17, 20 anos que se passaram. José tinha absolutamente tudo para guardar o quê? Mágoa no coração. Tudo ele tinha. Contra os irmãos, contra o pai Jacó, porque você não vê uma passagem na Bíblia que Jacó estivesse preocupado com ele, tipo, peraí, como não achamos o corpo, vamos dar uma busca? Vamos tentar achar? Não vemos nenhuma ação do pai e dos irmãos também não. Então, queridos, a tentação da mágoa, ela é gigante, porque eu e você, ninguém aqui com certeza passou o que José passou. E por muito menos a gente guarda mágoa, guarda rancor contra um parente, contra um pai, contra uma mãe, contra um tio, contra quem for. Porque aquele desejo vem, tipo, isso que fizeram comigo não está certo. E vai chegar o tempo que Deus vai ajustar isso. Esse é o sentimento que vem.
E nós temos que estar preparados para dizer não a essa tentação, não a essa mágoa, não a essa maldição hereditária, não, não. Mesmo que você tenha sido ofendido, machucado, diga não a essa tentação de guardar mágoa contra quem quer que seja. Uma pergunta, José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Alguém lembra quem nasceu primeiro? Ai, como é chato o pastor que faz pergunta, também acho. São os malas. Não, quando o pastor faz pergunta, esse cara tinha que ir para casa, embora já, mas já vou responder. Não nasce Efraim sem antes nascer o Manassés. Não existe essa possibilidade. Por quê? Só cresce quem esquece. Grava isso. O significado de Manassés foi de fato o primeiro filho dele. E o significado do nome foi: esqueci todo o sofrimento que passei na terra dos meus pais. Esqueci. E aí vem o Efraim, que significa prosperei na terra dos meus pais. Você quer crescer? Esqueça. Tome essa decisão hoje. Esqueça quem te feriu, quem te decepcionou, quem te traiu, o vizinho chato, seja quem for, esqueça. Só desenvolve quem perdoa. Então não é possível você ter um Efraim sem ter passado por um Manassés. E José deixa isso claríssimo, porque depois de anos e anos, quando ele encontra a família, ele abraça, ele chora junto, ele ajuda, ele manda vir o pai. Era um cara que podia falar: ó, vocês que se lasquem. O que vocês fizeram comigo não faz com ninguém. Então que eu e você estejamos preparados para dizer não a essa tentação da vingança, do egoísmo, da amargura, seja o que for, esteja preparado, porque você vai passar por momentos assim. Não no nível de José, nós não vamos passar nunca. Mas um tom de voz, uma frase escrita, uma mensagem de WhatsApp que você vai olhar... Como? Não desceu bem isso aqui, meu. Não gostei desse negócio aqui. Quem é ele para falando assim comigo? Não viu o tanto que eu ajudei, o tanto que eu fiz? Porque é isso que vem. Esse senso de justiça própria, né? Diga não. Diga não. Esqueça para crescer. Perdoe para desenvolver e para conquistar. Agora, outra coisa também que nos ajuda a dizer não nas tentações que vamos encontrar na vida, é lembrar sempre que a recompensa vale a pena. A recompensa vale a pena. Ou seja, tira teu olhar do teu umbigo, tira teu olhar da circunstância presente, tira teu olhar dali, porque o que faz com que a gente muitas vezes diga sim, é o diabo que está por trás de tudo isso, mascarar aquela coisa de uma outra maneira. De uma outra maneira. Então, que eu e você possamos ser como Moisés foi em Hebreus 11, 24 e 26, que diz: pela fé, Moisés recusou ser chamado de filho de Faraó, ou filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios. Tudo do pecado é transitório, amigo. Tudo. Agora, que é gostoso porque se não fosse, quem pecava? Você tem dúvida que pecar é bom? Eu acho uma delícia pecar. Mas a consequência é terrível. É terrível. Essa é a especialidade de Satanás. Tornar aquilo maravilhoso, gostoso, e a gente vai de cabeça se deixar. Mas não. Então, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o quê? O galardão. Ah, querido, nós temos a salvação. Nós temos a salvação, nós temos a vida eterna com Cristo. Tem algo de maior valor que isso? Não tem. Não tem. Então diga não para situações complicadas que vão surgir na sua vida em função da recompensa. Deixa eu ver se eu pus esse. Galardão. Moisés tinha claro isso. E ele falou: não quero ser netinho de Faraó. Não quero. Outra coisa que eu e você temos que levar muito a sério,
Porque às vezes hoje a gente também vive num mundo de relativismo. Não, não é bem assim, João. Afinal, todo mundo faz, não é tanto assim, você exagera às vezes. Pois disso, deixa eu dizer uma coisa para todos vocês e digo para mim também. Acredite na maldade do pecado. É real. É real. Não é um mito, não é diabo não faz nada. Não, ele faz. Ele já foi derrotado, mas ele faz. Ele faz e a Bíblia diz que ele faz. Então não subestimemos ele. Não entra nessa luta de mãos de corpo aberto, achando que você pode. Não. Romanos 7,13 deixa claro isso. Paulo diz, por meio do mandamento o pecado se mostrou o quê? Mais terrível ainda. Então você precisa realmente saber que o pecado é muito medonho. O salmista também diz, por meio das tuas leis consigo a sabedoria e assim detesto todos os caminhos da mentira, do mal, da perversidade, seja o que for. Porque o diabo é um gênio em fazer coisas pecaminosas, sujas, tortas, parecendo que atraentes, limpas, inofensivas. Mas não caia nessa. Não caia nessa porque pode acabar com você. Outro ponto também de evitarmos as tentações, e essa situação sempre me intrigou. Porque para mim esse verbo ele soa como uma atitude covarde. Soava como uma atitude covarde. Mas há momentos na sua vida e na minha que sabe o que nós temos que fazer? Fugir. É isso mesmo. Vaza. Vaza. Não se troca conversinha com a carne. Não se põe a cabecinha no colo de Dalila, nem troca ideia com a serpente. Não, vaza. Vaza. Não fica achando que você pode, que você é forte. Nós não somos. A nossa carne não é tudo isso. Então vaza, prepare-se para vazar. A sensação é meio que se caiu 10 litros aqui de querosene sobre o meu corpo por alguma coisa, estou numa obra e cai, e aí vem alguém do lado e acende um isqueiro. Eu vou ficar olhando para ver? Eu vou dar no pé, eu vou desaparecer, não quero nem chegar perto disso. E às vezes a gente fica em torno ali do pecado, em torno da Dalila, em torno do... Não, mulher de Potifar, o que José fez? Fugiu. Por quê? Porque ele sabia que senão ele cairia. Fugir, dá no pé, tem horas que é para fugir, absolutamente, fugir, prepare-se para fugir. Paulo diz isso de uma maneira muito clara, ele dizendo fugir, Paulo, um grande homem de Deus, fugir da impureza, ou prostituição, e fugir da idolatria, está lá em 1 Coríntios 6, 18 e 10, 14, então fuja do pecado, não deixe uma porta para ele entrar. E Tessalonicenses, Paulo volta dizendo, fuja inclusive da aparência. Ou seja, Deus põe um passo para trás. Porque a aparência acaba o quê? Provavelmente levando para o fato. Então a própria aparência, né? Isso aí vai pegar meio esquisito. Sabe por que no momento em que eu aceitei um pouco melhor isso, foi lendo o próprio nascimento de Jesus. Mateus 2, você vai ler lá. Que Maria e José estavam no colo com o Filho de Deus. Filho do Deus poderoso, Deus altíssimo, aquele que tudo pode. E aparece um anjo para eles e fala assim, Herodes está abaixo. Acho melhor vocês fugirem. Pô, eu tô com o Filho de Deus aqui no colo, meu. Que mané fugir, bicho. Manda vir aí. Cai fogo do céu também. E eles fazem o quê? Fogem. Fico pensando, Filho de Deus no colo e você é obrigado a fugir. Fugir está ensinando que há momentos na sua vida e na minha que não é encarar, que não é desafiar, que não é eu posso. Não, você não pode, eu não posso. É a hora de zarpar. Zarpar. Não dê mole. E claro, porque não devemos nunca seguir multidão. Porque, nossa, se tem uma coisa horrível, todos os caminhos levam. Não é todos os caminhos levam. A voz do povo é a voz de Deus. De onde tiram isso? E o pior é que às vezes a gente acredita nisso,
Então, multidão, cuidado com isso. Porque Mateus 7,13 é muito claro que diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Multidão, longe dela. Longe dela, porque está longe de Deus. Está bem longe de Deus. Por que eu insisto tanto e vou continuar insistindo com vocês, comigo, com todo mundo que eu posso, a necessidade da leitura bíblica? Sabe por quê? Para te manter ocupado. E ocupado com coisa que te leva à salvação. Que leva você a ser um marido melhor. Que leva você a ser uma esposa melhor. Que leva você a ser um filho melhor, uma filha melhor. Ocupado. Porque se tem uma coisa perigosa é mente vazia. A frase qual que é? Mente vazia, o que é? Pois é. Os italianos têm uma outra frase que diz assim, o provérbio italiano diz: aquele que trabalha é tentado por um diabo, e aquele que está ocioso por 1000. Não fique ocioso. Mas estou à procura de um trabalho, estou nessa fase. Ok. Cai de cabeça aqui, se ocupa aqui, se ocupa aqui. Esse é o meu pedido mesmo, se ocupe. Porque mente vazia é morada do diabo. E como diz aqui, se você está trabalhando, você é tentado por 1. Mas se você está ocioso, você é tentado por 1000. E Efésios então também diz o que para a gente? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo todo, porque os dias são maus. Mantenha-se ocupado, focado no que Deus diz a teu respeito, a tua vida. E por fim, algo tremendo também, que cada um aí tem que se examinar e se conhecer a si mesmo. Se você quer evitar tentações na sua vida, reconheça quem você é, quais são as suas fraquezas. Porque 1 Coríntios 10:12 diz o quê? Aquele que julga estar firme, cuide-se para não cair. Tem uma excelente ilustração aqui, verdadeira. Acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar no Billy Graham. Foi o maior evangelista que já houve na face da terra, e provavelmente vai demorar a surgir outro igual ao Billy Graham. Morreu em 2018. E as honras que ele teve no seu funeral, nos Estados Unidos, só foram concedidas aos presidentes daquela nação. Mas nenhum outro homem teve as honras que ele teve no funeral dele. Vocês entenderam o grau de quem era o Billy Graham. E uma vez perguntaram para ele: Billy Graham, deixa eu fazer uma pergunta para você, qual que é? Se você estivesse trancado no quarto com uma mulher, você trairia sua esposa? Para surpresa de todos, ele fala: com certeza. Só que aí ele completou: por isso que eu não entro no quarto. Por isso que eu não entro no quarto. Você e eu sabemos as nossas fraquezas. São diferentes, não são iguais, mas todos nós temos a importância de conhecer, de saber. Para quê? Não pisar lá. Essa resposta do Billy Graham foi um negócio que marcou, realmente, porque fez com que ele fosse o homem mais forte da terra e o homem mais fraco da terra. Porque tinha uma fraqueza enorme que ele reconhecia, mas em função disso ele falava: no quarto eu não entro. No quarto eu não entro. Então que hoje seja um dia realmente para a gente estar refletindo sobre tudo isso que falamos, de que é possível sim você se posicionar com educação, com graça, desde que você esteja cheio do Espírito Santo de Deus para falar: desculpa, cara, se você acredita no transgênero, no transracial, no transable, não, eu vi a foto da pessoa numa cadeira de rodas. Passa o dia inteiro na cadeira de rodas, aí de noite levanta e deita na cama. E levanta sozinho, porque ela é perfeita, mas se acha agora paraplégica. Não é possível isso, desculpa, não é possível. E a sociedade simplesmente, afinal, direito, né? Mas como assim, meu? Então que hoje o Espírito Santo esteja aqui realmente tocando os nossos corações, no sentido de que nós devemos sim nos posicionar com educação, com graça, com verdade, falar: não, desculpa, não,
eu te amo, mas Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Esse é o nosso Deus, um Deus santo e justo. Então não vai compactuar com coisas desse nível, não vai. Então que a gente seja capaz mesmo de falar não. E eu acho que o que eu queria muito passar para vocês, falamos um pouco dessa tentação na área física, na área sexual, como o próprio Billy Graham, mas no dia a dia são as outras, são as tentações emocionais, de revidar com uma resposta dura, não aceitar aquilo e achar que aquilo foi uma ofensa e levar para o lado pessoal e todo dia você ser inundado com pensamentos nessa área e querer mudar com a pessoa porque afinal você acha que ela não foi justa com você. Guardar mágoa, a gente viu José que abriu mão de toda a mágoa que ele podia ter. Se tinha alguém que poderia ter mágoa, era José. E ele falou, não quero. Eu não me rendo a esse sentimento mesquinho, não me rendo. Então que a gente não se renda, que a gente de fato ame. Porque a forma mais preciosa para superar qualquer tentação, qualquer uma, tem que ser o fato de que eu amo a Deus. Nós amamos a Deus e não queremos feri-lo. Eu não estou falando de pessoas mais, eu estou pondo Deus em primeiro lugar. Então, pelo fato de amar a Deus, eu vou rejeitar as tentações. Não vou aceitar, porque eu não posso fazer isso, porque eu amo Deus. Eu não posso machucar a Lídia, trair Lídia, porque eu amo Deus em primeiro lugar. Isso muda. Eu tenho temor a Deus, que a gente tenha cada vez mais temor ao Senhor. Esse é o meu desejo para essa manhã e clamo para que o Espírito Santo esteja agindo nos nossos corações e nos posicionando como realmente filhos de Deus. Vamos orar. Pode o pessoal do louvor, se quiser vir para me ajudar, pode vir também. Mas fiquemos de cabeça baixada um pouquinho agora, para que o Espírito Santo venha e fale ao teu coração. Que não seja eu, porque eu só pude chegar até aqui. Mas eu sei que Ele vai mais longe. Ele é o que toca, Ele é o que transforma, Ele é o que nos faz realmente parecidos com o Filho amado. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua palavra e nos perdoe, Deus, quando muitas vezes deveríamos ter dito o não, mas cedemos, ou por medo, ou por insegurança, ou por querer ser sentido aceito e amado muitas vezes, Senhor. Nos perdoe de ter te ofendido. Mas Deus, eu te peço ao teu Santo Espírito, que o Senhor nos dê um espírito de fortaleza, de posicionamento fincado, estabelecido na rocha que é a palavra de Deus. E que de hoje em diante, Senhor, a gente seja capaz, sem ofender, mas nos posicionarmos de acordo com os teus princípios, Senhor. Esse é o nosso desejo, Deus. Queremos estar alinhados com o teu querer, com o teu poder, com o teu efetuar, porque sabemos que a tua vontade para nós ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas para isso tem que haver uma transformação da nossa mente. Sem isso nós não experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade. Então transforma a nossa mente nesta manhã, Deus. Eu clamo por isso, que o teu agir do Santo Espírito esteja nos transformando, tirando de nós coisas do passado, como o Senhor fez com José, porque queremos crescer, para isso precisamos esquecer, queremos desenvolver mais, queremos sermos mais prósperos, para isso precisamos perdoar mais, Deus. Faz isso conosco esta manhã, eu te peço, Deus, eu peço que venha sobre teus filhos amados e queridos, que seus olhos estejam voltados para todos eles, Pai, que o seu braço esteja aberto, estendido em favor deles e das famílias aqui representadas, Pai, e que o Senhor os livre de toda aflição e cure todos os enfermos que estão em necessidade de milagres, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Senhor. Vamos louvar esse Deus maravilhoso, pois Ele merece. Uma salva de palmas, Senhor Jesus.